Na rodada 23 do Cartola, o principal jogo é Palmeiras e Flamengo. Você vai fugir ou vai escalar jogadores desse time? Nesse vídeo aqui, eu vou trazer as melhores dicas para você mitar nessa rodada e também as pontuações que você precisa para começar a valorizar com cada jogador. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da rodada 23 do Cartola. A gente já fez um vídeo aqui falando quais são os melhores SGs, melhores ataques, analisando os confrontos. Se você quiser, dá uma olhadinha aqui no card para ver como é que ficou esse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as melhores indicações para você mitar e ganhar muitas cartoletas nessa rodada. Mas antes, a primeira dica que eu dou para vocês é seguir o nosso Instagram. Lá a gente está postando nosso time bom e barato, nosso time de valorização, nosso time tiro curto aí pro pessoal que joga essas ligas e quer ganhar uma bolada. E é lá que a gente posta nosso time principal, as principais notícias também, enfim. Sempre bastante conteúdo pra vocês, então segue a gente lá. Outra dica é você se inscrever aqui no nosso canal se você já não é inscrito, pra não perder nossos próximos vídeos. E sem mais enrolação, vamos para as dicas posição por posição, começando pelo ataque. E claro, quem vai estar aparecendo aqui? Herman Cano. Já virou figurinha carimbada, quando o Cano joga em casa não tem como deixar ele de fora. Bom, como vocês podem ver aí no card, alguns motivos pra gente escalar o Cano. Ele é o artilheiro do campeonato com 13 gols. Nos últimos 5 jogos em casa, o Cano marcou em todos e fez 6 gols, mais de um gol por jogo. E além disso, enfrenta um Curitiba que nos últimos 5 jogos cedeu 30 finalizações para atacantes, além de 4 gols e 4 assistências. Então o Coxa está cedendo muito espaço para os atacantes. Combinado com um Cano que é matador, a gente sabe disso, é um potencial altíssimo de mitada, por isso é uma das nossas indicações de capitão também para a rodada. Mas além do Cano, que é figurinha carimbada, vão estar aparecendo outros nomes interessantes para vocês aqui. Primeiro deles, Hulk do Atlético Mineiro. Tá com uma média de 6.8 em casa, só teve um jogo que o Hulk baixou de 4 pontos. É bem verdade que faz tempo que ele não participa de um golzinho, mas tô achando que vai ser nessa rodada, porque o Goiás é um time que toma bastante gol de atacante. Nos últimos 5 jogos foram 4 gols e uma assistência. Hulk, nome interessante para a rodada, pode ser que desencante agora. Temos também o Arthur do Bragantino, nome bem legal para a rodada. O Ceará é um time que nos últimos 6 jogos, em 5, teve uma participação em gol de atacantes. Então o Arthur, que é um cara que tem uma média básica legal e tá bom para valorizar, como vocês podem ver, é um nome bem legal para a rodada. Claro, Pedro do Flamengo, queixada. É uma boa indicação, tem um jogo difícil contra o Palmeiras, que é a melhor defesa do campeonato, mas o Pedro sempre tem potencial de fazer gol e imitar, né? E finalmente, nossa última dica um pouco mais ousado, Marcos Leonardo dos Santos. Marcos Leonardo é um cara que participa muito de gol, principalmente jogando na Vila Belmiro. Nos últimos 4 jogos, em 3 ele participou de gol. O São Paulo é um time que tá com certa dificuldade defensiva, tá tomando bastante gol, então acho que o Marcos Leonardo é um nome interessante. Temos outros nomes que não estão aparecendo aí, que são bem mais ousados. Vitor Roque precisa ver se joga e Bissoli pensando no pênalti, né? E vamos pro nosso meio de campo. E o primeiro nome que vai estar aparecendo para vocês aqui, Matias Zaratio, do Atlético Mineiro. Eu sei que muita gente está pensando em Arrascaeta e Gustavo Scarpa, mas vou trazer alguns motivos aqui para você escalar o Zaratio. Bom, primeiro, nos últimos 4 jogos que o Zaratio jogou, a média dele está acima de 10 pontos. Além disso, o Zaratio é um meio ofensivo que consegue muitos desarmes. No último jogo aí contra o Curitiba, mesmo sem gol e sem assistência, ele conseguiu 9,2 com 7 desarmes. E finalmente, acho que ele tem um potencial de participação ofensiva nesse jogo, porque meias que enfrentam Goiás tem nos últimos 5 jogos 5 gols e 3 assistências, ou seja, estão participando bastante de gols meias. E além disso, mais 35 desarmes, que é uma característica bem marcante do Zaratio. Nome bem interessante para a rodada. Mas claro, temos outros bons nomes. Primeiro, claro, nosso duelo aí entre Gustavo Scarpa e Arrascaeta. 2 nomes muito bons para a rodada, são os meias que têm as melhores médias no Cartola, são os meias também que mais participam de gol no campeonato. Os 2 são cobradores de bola parada do seu time, a gente sabe do potencial de imitada que eles têm, só faço adendo de que os 2 têm um jogo difícil, claro, um jogando contra o outro. O Palmeiras é uma ótima defesa, o Flamengo vem com uma defesa super sólida também, melhorou o time com o Dorival Júnior, então é um jogo complicado, mas os 2 sempre são bons nomes. Outros nomes interessantes também, que tem jogos mais fáceis, primeiro deles, o Wellington Rato do Atlético Goianiense. Bom, o Rato, nos últimos 7 jogos, em todos ele ficou acima de 6 pontos. É um cara que está finalizando muito. Para vocês terem uma ideia, o Scarpa tem 47 finalizações. A gente sabe que o Scarpa finaliza muito. O Rato tem 41 finalizações, está muito perto do Scarpa. Então, um cara que está finalizando, está desarmando e tem potencial de participar de gol jogando contra o Cuiabá, que é um time que está sofrendo mais aí no campeonato. Temos também o Arias, do Fluminense. O Curitiba está vivendo uma fase péssima, é o pior visitante do campeonato. Tanto é que a gente
colocou o Cano como capitão, né? E além disso, o Arias é o cobrador de bolas paradas do Fluminense, já tem 4 gols e 4 assistências no campeonato, nome bem interessante. E uma última indicação mais ousada aqui pra vocês, Lucas Barbosa do Santos. Desde que o Lixa chegou, o moleque tá jogando muito bem. Nos últimos 5 jogos tá com uma média de 7 pontos. Jogando um clássico aí pode ser que ele desarme bastante, quem sabe participa de um gol. E o meio tá recheado de opção. Pra quem tá pensando em escalar um 4-4-2, essa pode ser a rodada sim. Além desses nomes que eu falei, ainda temos Johan, Terans, Lucas Sacha do Fortaleza pensando em desarmes, enfim. O meio de campo tá recheado de boas opções pra gente imitar nessa rodada. Se você tá gostando do vídeo, curte aí pra gente continuar trazendo mais conteúdos pra vocês. E me diz aí, você já decidiu qual vai ser seu sistema tático nessa rodada? Vai de 4-3-3, 4-4-2, como é que você vai? Comenta aí também quem vai ser seu capitão pra rodada que eu quero saber. E vamos para a posição de lateral. E o primeiro nome que tá aparecendo pra vocês aí, Brites do Fortaleza. Bom, por que a gente vai escalar o Brites? O Brites jogou até agora 5 jogos no Cartola. E nesses 5 jogos, em 4 ele passou de 10 pontos. É um cara que já tem 18 desarmes em 5 jogos, tem um gol e uma assistência no campeonato. Então é um lateral que está indo muito bem nesse critério de média básica. Além disso, o Fortaleza está com uma zaga super sólida. Nos últimos 5 jogos que fez em casa, o Fortaleza não tomou nenhum gol. Então é um alto potencial de SG. Até porque o Corinthians está com uma dificuldade ofensiva. Se a gente pegar os últimos 3 jogos do Corinthians no Brasileirão, ele marcou apenas 2 gols. E a gente viu que aí nos confrontos contra o Flamengo pela Libertadores e contra o Boca, o Corinthians também nas Copas está com dificuldade de fazer gol. Então o Brits é um nome interessante. O companheiro de lateral aí do Brits também é um nome legal para a rodada e está aparecendo aqui nas outras indicações de lateral, Juninho Capixaba. É um cara que nos últimos 4 jogos jogando em casa, em todos ficou acima de 9 pontos. Então a dobradinha do Fortaleza é interessante sim. Outros nomes legais para a rodada são Luan Cândido do Bragantino e Samuel Xavier do Fluminense. Os dois são laterais muito ofensivos. A gente escala ele sempre pensando em gols, assistências, finalizações. O Luan Cândido tem um ponto positivo de que ele mantém também alguns desarmes, então ele mantém uma média básica ali entre 3 e 4 pontos. Tá bom para valorizar também. E o Samuel Xavier, além do potencial ofensivo, tem sim uma chance de SG contra o Curitiba. E também tá bom para valorizar. Um outro nome interessante que eu vou falar para vocês aqui é do Orejuela do Atlético Paranaense. Tá na dúvida aí se joga o Orejuela ou o Kelvin, né? Vai depender muito do time, se for titular ou reserva do Atlético Paranaense, né? De qualquer jeito, qualquer um dos dois que jogar são bons. O Orejuela já tem 21 desarmes em 9 jogos e o Kelvin 25 desarmes. E o América Mineiro é um time que está com uma recorrência gigantesca para o lateral direito. Está sendo muito desarme todos os jogos, então é um nome bem legal para vocês se diferenciarem. E a gente ainda tem outras opções legais, como Felipe Jonathan dos Santos e principalmente o Mariano do Atlético Mineiro, também é um nome bem legal para a rodada. Assim como o meio, a lateral também está recheada de opções, né? E vamos agora para a nossa posição de zagueiro. E o primeiro nome que vai estar aparecendo aí é Manuel, o zagueiro artilheiro. Bom, primeira característica dele é um zagueiro super ofensivo. Já tem 3 gols e uma assistência no campeonato e sempre faz suas finalizaçõezinhas. Ele vai muito bem na bola aérea. Além disso, como eu falei, o Fluminense tem um potencial de SG. Nos últimos 5 jogos do Fluminense jogando como mandante, ele conseguiu 3 SGs. E nos últimos 5 jogos que Curitiba foi visitante, ele cedeu 3 SGs. Então tem esse match. Além disso, se a gente pegar os últimos 4 jogos do Curitiba, ele cedeu 3 gols e uma assistência para os zagueiros. Ou seja, tá cedendo participação ofensiva. Então é um nome bem legal para a rodada. Outros nomes interessantes que vão aparecer para vocês aí são Júnior Alonso do Atlético Mineiro, um nome bem legal. O Goiás está cedendo muitos desarmes para zagueiro. Nos últimos 6 jogos, em 5, teve um zagueiro que passou de 3 desarmes, e é principalmente pelo lado esquerdo, então o Júnior Alonso é um nome legal, e ele é pouco faltoso, só tem 9 faltas cometidas no campeonato. Pedro Henrique do Atlético Paranaense, até o momento ele não está provável, como eu falei, é a mesma coisa do Kelvin, depende um pouco do time titular do Atlético Paranaense, mas é um zagueiro super desarmador, jogando contra o América, que vem cedendo alguns SGs, então eu gosto bastante do Pedro Henrique para essa rodada se ele for pro jogo. Gosto também do Natan, do Bragantino. Tá voltando agora de suspensão, né? E é um zagueiro que é bem ofensivo, tem potencial de desarme. O Ceará é um time que está cedendo bastante finalização para zagueiros, né? Tá com problema de bola aérea. Então o Natan é um nome bem legal para a rodada. Um de nome mais ousados, Rafael Foster do Juventude. Também precisa ver se ele vai pro jogo, tá machucado, mas o Botafogo é o time que mais cede desarmes para zagueiro. Então pode ser um nome interessante para vocês se diferenciarem e bem baratinho também. E vamos finalmente para nossa posição de goleiro. E o primeiro nome que vai estar aparecendo aqui para vocês é ele, o Papa João Paulo. João Paulo, goleiro do Santos, que é um goleiro excepcional. Vocês podem ver aí na fotinho dele que ele tá segurando o prêmio de craque
destaque do jogo, né? É um goleiro que sempre costuma salvar o Santos. É o segundo goleiro com mais defesas no campeonato, já tem 77. Jogando em casa, a média do João Paulo é de 5,5 e ele tem 51 defesas, ou seja, uma média de quase 5 defesas por jogo. Além disso, nos últimos 5 jogos do São Paulo, em 3 o São Paulo cedeu SG. E como é clássico, eu acho que o São Paulo vai tentar finalizar também e tem boa chance do João Paulo mitar na rodada, por isso é a nossa primeira indicação. Outros nomes interessantes, a gente tem o Fernando Miguel do Fortaleza. Em 5 jogos que o Fernando Miguel fez até agora no Cartola, ele não tomou nenhum gol, isso mesmo. E tá fazendo sempre bastante defesas, por isso é um nome bem legal. Temos também o Fábio do Fluminense, potencial de SG bem legal contra o Curitiba. É válido lembrar que o Curitiba não tá finalizando muito nos últimos jogos, então o Fábio é muito mais pensando no SG. E alguns outros goleiros pensando em defesa, a gente tem o Cleiton do Bragantino. Nos últimos 10 jogos, o Ceará está com uma média de 4 defesas cedidas para cada goleiro, uma média muito alta. E temos também o Bento do Atlético Paranaense, pensando principalmente em defesas e quem sabe um possível SG contra o América Mineiro. O Bento é o terceiro goleiro com mais defesas, com 76, nome bem interessante. De técnico, acho que os dois principais são o Cuca do Atlético Mineiro e o Fernando Diniz do Fluminense, não fugiria muito desses. Bom pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo, um top 5 de dicas posição por posição, para você pensar em valorização, tá pensando nos pontos, para você tentar se diferenciar também. Como eu falei, na live a gente vai fechar nosso time, vai trazer mais informações para vocês. Então segue a gente aqui para não perder o vídeo. Tamo junto, uma boa sorte, falou!